Olá, gente, tudo bem? Então, vamos iniciar o protocolo do RIS aqui para vocês entenderem o primeiro anexo e depois eu vou falar de um a um, tá bom? O RIS, ele é um protocolo de autoavaliação sobre a percepção das dificuldades que a pessoa encontra em relação à sua perda auditiva, tá? Então, aqui na legenda eu coloquei um breve resuminho sobre o que é o RIS, tá? Ele é um questionário de autoavaliação composto por 10 perguntas. Ele é dividido em duas escala social e escala emocional. Cada uma com 5 itens, ideal para idosos, tá? Mas pode ser aplicado para adultos com deficiência auditiva. O RIS, ele é um questionário composto por duas escalas, social e emocional. A primeira, ela tem a finalidade de identificar o impacto da perda auditiva sobre as atividades desempenhadas pelo indivíduo. Já a segunda, avalia a atitude e a resposta emocional ao déficit da atenção. Os pacientes devem responder. Quando ele dizer sim, vale 4 pontos. Quando ele responder às vezes, vale 2 pontos. E se ele responder, isso não acontece, é 0 ponto, tá? Então, vamos supor que tudo ele respondeu sim, então cada item ali você vai marcar 4 pontos, tá? O valor da pontuação, ela pode variar a classificação em 3 categorias, tá? Então, se aqui quando eu preenchi, vamos supor que uma resposta deu 4, a outra deu 2, a outra deu 0, o resto deu tudo 0 e aqui embaixo deu mais 2, tá? Então, deu 8. Então, se deu 8, ele vai estar classificado dentro da primeira categoria que indica que a pessoa ela não tem percepção nenhuma sobre restrição de participação na sociedade, que nada implica, que ele não tem ele não observa nenhuma dificuldade para compreender o som, para compreender o que as pessoas falam, como que ele age na sociedade. Então, ele não tem nenhuma percepção de dificuldade em relação à perda auditiva dele na sociedade. Agora, porém, se na hora de preencher aqui, ó, deu 1, deu 4, o outro deu 4, o outro deu 2, o outro 0, 0, 0, 0, deu 2, daí já fechou 10, daí mais 2, vamos supor que fechou 12. Então, se deu de 10 a 23 pontos, vai indicar que o paciente ele tem uma percepção de leve a moderada de restrição de participação em relação à questão da perda auditiva, tanto no ambiente familiar quanto na sociedade, tá? Então, ele vai perceber que ele tem uma limitação, tanto emocional quanto social, em relação à perda auditiva dele. Agora, vamos supor que na hora de preencher, deu quase tudo sim ou às vezes, e deu acima de 23 pontos, ou seja, de 24 pontos a 40 pontos, indica que o paciente tem uma percepção significativa em relação à restrição dele, tanto emocional quanto social, relacionada à perda auditiva, tá? E como que funciona, tá? Eu gosto de dar para o paciente responder se ele é um paciente que ele é alfabetizado, não tem dificuldade nenhuma de leitura, por isso que é autopercepção, tá? Eu dou para o paciente responder, eu digo, ó, se você acha que é sim, você marca um xizinho no sim, depois eu faço o cálculo. Se você acha que às vezes, ele não vai marcar sim, às vezes e não no mesmo item, tipo aqui, ó. A dificuldade em ouvir faz você se sentir constrangido ou sem jeito quando é apresentado a pessoas desconhecidas? Ele não pode marcar sim e não ao mesmo tempo. Ou ele marca sim, ou ele marca às vezes, ou ele marca não. Como muitos pacientes nossos são analfabetos, não são alfabetizados ou têm muita dificuldade de leitura e de compreensão, então você pode ler para ele e explicar para ele se ele tem alguma dificuldade de entender a pergunta, tá? Mas você tem que marcar uma única resposta, ou é sim, ou é às vezes, ou é não. Depois que você terminar, você vai calcular. Exemplo, ele respondeu 2 sim, deu 8. E uma, às vezes, deu 10. E o resto tudo 0, 0, entendeu? Então, deu 10 pontos. Daí, aqui no total, você vai marcar 10 pontos. Entenderam? Dúvidas, me mandem, tá?